Boa noite para todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Juntos nós vamos construir mais um vídeo. Nesta oportunidade a nossa meditação será em João, capítulo 14. E a gente vai ler aqui a partir do versículo 1 que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Somente até este versículo. Nós vamos fazer aqui uma homilia e vamos explicando na medida da leitura. Mas antes nós vamos estruturar a nossa homilia numa pergunta: será que Jesus aqui está prometendo que vai levar a igreja para o céu quando voltar? Será que Jesus aqui está dizendo que voltará e nos levará para o céu, para morarmos no céu? Por que da pergunta? Porque é assim que muitos intérpretes, e a bem da verdade, desde a antiguidade, têm entendido isso. Por exemplo, os intérpretes amilenistas, eles dizem que temos aqui uma promessa de Cristo de que um dia voltará e levará o seu povo para morar no céu. Por semelhante modo, nós temos aqui a Igreja Adventista, que também diz que quando Cristo vier, aniquilará os ímpios, aniquilará as nações e levará a igreja para morar no céu por 1000 anos. Nós temos também os pré-tribulacionistas, que dizem que aqui nós temos a promessa de Cristo, que arrebatará a igreja para morar no céu por 7 anos, sendo que depois dos 7 anos, a igreja voltará com Cristo para reinar por 1000 anos aqui na terra. Então, seja qual for a linha de pensamento, a gente vê que há um consenso entre essas escolas, mesmo que elas sejam amilenistas, pré-milenistas, elas dizem que aqui Cristo está prometendo levar a igreja para o céu. A exceção que nós temos aqui é entre os pré-milenistas, pós-tribulacionistas. Os amilenistas, ou melhor, os futuristas, pré-milenistas e pós-tribulacionistas, eles dizem que nós não temos aqui necessariamente uma promessa de Cristo para levar a sua igreja para o céu. E nós vamos fazer uma análise, queridos, aqui, e vamos ver quem realmente está interpretando corretamente as palavras de João. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Primeiro nós vamos entender essa expressão casa do pai. No grego nós temos oikia tu patros, casa do pai. O que é a casa do pai? Para os pré-tribulacionistas e vamos dizer para os amilenistas, até onde eu sei, para todos aqueles que entendem que Cristo está aqui prometendo levar a sua igreja para o céu, então eles logo confundem a expressão grega oikia tu patros, ou seja, casa do pai, com o céu. Por exemplo, os pré-tribulacionistas, um dos argumentos levantados por eles é que a casa do pai, não é isso? A casa do pai, que no grego é oikia tu patros, é o céu. Dessa forma, então a conclusão óbvia, já que a casa do pai, oikia tu patros, é o céu, então é óbvio, tens razão os pré-tribulacionistas em dizer que realmente a promessa aqui é levar a igreja
para o céu. Pelo menos de acordo com esta análise é isso. Vamos continuar a interpretação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Suponhamos aqui que a casa do Pai seja o céu, de acordo com os pré. Não é isso? Mas a questão é, será que Jesus Cristo está prometendo realmente que vai levar a igreja para morar no céu? Será que é isso? Será que realmente nós temos uma promessa aqui de que Cristo vai levar a sua igreja para morar no céu? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui dizer para você que a expressão casa do Pai não refere-se ao céu. É bem verdade que a casa do Pai aqui, ela, no momento que ele falava, ela se encontrava no céu. Mas esta casa do Pai aqui, amados, esta casa do Pai, ela não é outra coisa senão a Nova Jerusalém. Sim, ela mesma, Nova Jerusalém, que é referida em Apocalipse 3:12 e Apocalipse 21, 9 a 27. Essa mesma casa, a cidade celestial, ela é referida no primeiro livro de Enoque, capítulo 14, versículos 9 e 10. A casa do Pai aqui não é o céu, mas é a Nova Jerusalém, a cidade celestial que Abraão, Isaac, Jacó e todos os justos do Antigo Testamento adormeceram, mas pela fé vislumbraram esta casa. Está lá em Hebreus, diz que esta casa, ela, ou esta cidade santa, a cidade celestial, ela foi vislumbrada por Abraão. Abraão, ele adormeceu na fé de morar na casa de Deus. E ele não alcançou esta promessa, mas ele adormeceu nesta promessa de que ele moraria, ele seria herdeiro, ele seria cidadão desta cidade celestial. O apóstolo Paulo diz também que a nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor. Então, queridos, esta casa, nós temos que fazer uma distinção entre a casa do Pai e o céu. A casa do Pai aqui, oikia tu patros, casa do Pai, ela não é o céu, mas ela está no céu agora. E aí você pergunta, professor Nathaniel, então, mesmo que a casa do Pai não seja o céu, todavia, Cristo prometeu nos levar para a casa do Pai. E se a casa está no céu, logo nós vamos ser levados para onde? Para o céu. Será que Cristo está prometendo nos levar para o céu? A casa está lá. Cristo foi preparar lugares nesta casa. Há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vos receberei para mim mesmo. Tá bom? Vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta casa, queridos, ela descerá do céu. É só você ler Apocalipse capítulo 21, 9, versículo 9 a 27. Esta casa que Cristo disse, vou preparar-vos lugar, esta casa, ela hoje está no céu, mas ela, depois do juízo final, passado o milênio, depois do juízo final, depois de Deus criar novos céus e nova terra, esta casa do Pai, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu para a terra. E a promessa de Cristo, que foi preparar-vos lugar para nós nesta casa, esses lugares serão ocupados pela igreja. Esta casa ela está destinada à igreja, mas a igreja ela só adentrará nesta casa. Essas mansões que Cristo foi preparar, esses lugares,
só serão ocupados pela igreja depois dos 1000 anos. Lembrai, atentai bem para isto, esta casa, a casa do Pai, a Nova Jerusalém, ela só descerá do céu para a terra após o juízo final. Você chega lá no capítulo 21 de Apocalipse e logo no primeiro versículo você lê o seguinte: vi novos céus e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E lá no versículo 9, eu vou ler para você, eu vou fazer questão de ler, para você ver a trajetória da casa do Pai. Quando é que ela descerá aqui para a terra? Capítulo 21 e versículo 9, que diz o seguinte: veio então um dos 7 anjos que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande alta elevada montanha e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra grandiosíssima, como a pedra de jaspe. E aí vai descrevendo esta cidade. O certo, queridos, é que a casa do Pai, que é a Nova Jerusalém, onde não há templo, onde o seu templo, ou o seu naos, o seu santuário é Deus e o Cordeiro, esta casa, ela só descerá aqui para a terra no milênio? Não. Ela não descerá no milênio, ela descerá depois do milênio, depois do juízo final, depois que Deus tiver julgado todas as nações, depois que os ímpios tiverem sido lançados no lago de fogo, depois que o diabo e seus anjos, a besta e o falso profeta, tiverem sido lançados no lago de fogo, depois que tudo tiver sido resolvido, depois que este mundo antigo, com os céus antigos, tiver passado, depois que o fogo tiver consumido tudo, depois que se der a renovação dos céus e da terra, é só depois disso que Deus vai dizer: eis que crio novos céus e nova terra. E Apocalipse 21 diz: vi novo céu e nova terra, o mar já não existe. É só depois disso que a casa do Pai descerá. E é só depois que ela estiver aqui na terra que nós vamos habitar na casa do Pai. Então nós não podemos confundir a casa do Pai com o céu, e além de nós não podermos confundir a casa do Pai com o céu, também nós temos que entender que a casa do Pai, ela só será a nossa habitação depois do juízo final, na eternidade. Professor, e durante o milênio, onde a igreja habitará? Aqui nesta terra. Mas a casa de Deus, a Nova Jerusalém, ela ainda não estará aqui. E durante o milênio, professor, o que é que ainda existirá aqui? A antiga Jerusalém. A antiga Jerusalém, ela será a capital do Messias durante 1000 anos. Porque eu quero que você entenda que o milênio ainda está dentro do que nós chamamos reino temporal. É o reino de Deus? É o reino de Deus. Mas o milênio ainda não é o estado eterno. Durante 1000 anos ainda haverá mortais aqui na terra. Durante 1000 anos ainda haverá nações perecíveis, mortais, que serão administrados pela igreja, que serão administrados por Cristo. Durante 1000 anos, eu posso te dizer, de acordo com a Bíblia Sagrada, não é ainda o estado eterno. Durante o milênio, a terra ainda não foi renovada. É bem verdade que haverá paz durante 1000 anos. Satanás estará preso, os demônios estarão presos durante 1000 anos. Mas eu quero lhe dizer que durante o milênio, de acordo com Isaías, ainda haverá morte, ainda haverá nascimentos, ainda haverá procriação durante o milênio. Então o milênio não é o estado eterno. Consequentemente, a casa do Pai, a Nova Jerusalém, ainda não estará aqui no milênio. Ela só descerá depois que Deus criar novos céus e nova terra. Então vamos continuar a nossa leitura.
Vamos lá. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Obviamente, Cristo foi preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Que volta é essa? Cristo está falando da sua parúzia. O que está em foco aqui não é uma vinda particular de Cristo para cada crente quando alguém aceita Jesus, porque alguns dizem, não, essa volta aqui é Cristo quando entra no coração de alguém, quando alguém aceita Jesus, então Cristo vem e faz morada nele. Isso é uma verdade, mas não aqui. O que Cristo está prometendo aqui é a sua parúzia, a sua vinda em glória com santos anjos. A volta que está em foco aqui, a vinda de Cristo é a vinda gloriosa, conforme nós temos em Apocalipse 1,7, e todo olho verá. É essa vinda que Cristo está prometendo para a igreja. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei. A palavra, eu quero que nós analisemos esta palavra bem aqui, receber. No grego nós temos paralepsomai. Paralepsomai, ok? Que esta palavra, por sua vez, vem de paralambano. Vou repetir, que vem de paralambano. Esta mesma palavra se encontra em Lucas 19, 12 e também se encontra em Mateus 1, 24. Qual é o sentido de receber? Algumas traduções traduzem, por exemplo, paralepsomai, por tomarei ou por levarei. Os pré-tribulacionistas ou todos aqueles que acreditam que aqui nós temos uma promessa de que a igreja morará no céu, eles preferem traduzir paralepsomai por levarei. Daí nós encontramos muitas traduções dizendo e voltarei e vos levarei. Óbvio, essa tradução vos levarei a princípio transmite a ideia de levar para algum lugar. Levar para onde? Aí eles logo concluem, levar para o céu. A questão é que esta palavra pode ser traduzida por tomarei ou por levarei, pode, mas ela também é traduzida por receberei. Esta mesma palavra, paralepsomai, é também traduzida por tomarei, é traduzida por receberei. Então, tanto faz se traduzir por levarei, por receberei, por tomarei, tudo vai dar na mesma. Esta mesma palavra se encontra em Mateus 1, 20 e 24, quando diz que José tomou, recebeu a Maria como sua esposa. E não a conheceu até que deu ela à luz o seu filho primogênito. Então esta mesma palavra, paralambano, ela se encontra em Mateus 1, 20, 24 e refere-se a tomar, ou seja, José tomou a sua noiva Maria para esposa. E é precisamente este mesmo sentido que João emprega aqui, quando Cristo diz, e vos tomarei, e vos receberei, e vos levarei. Para onde, Cristo? Ele, quando voltar, receberá a igreja, a noiva, para ser a sua esposa. Ele tomará a sua igreja, a sua noiva deste mundo. Ele ressuscitará os seus santos. Cristo transformará os seus santos e os receberá. A igreja será tomada por Cristo. A igreja será recebida por Cristo. Assim como a noiva é recebida pelo seu noivo para ser esposa, assim Cristo tomará a sua igreja para esposa. Cristo receberá a sua igreja para ser a sua esposa. É este o sentido. Cristo está dizendo aqui, voltarei e vos tomarei para mim mesmo. Cristo não está dizendo e vos levarei para o céu. Não. Cristo não está dizendo e vos levarei para o céu. Não. Ele está dizendo e vos tomarei para onde, Cristo? Para mim mesmo. Ele está dizendo, eu vos tomarei para mim mesmo. Eu vos receberei para mim mesmo. Assim como o noivo toma a noiva para si mesmo, assim também Cristo tomará a igreja para si mesmo. Cristo receberá, no grego,
Lempsomai, Cristo tomará a igreja para ser a sua esposa. Hoje nós somos a noiva de Cristo. Mas depois da ressurreição, depois da transformação do nosso corpo, quando a igreja for arrebatada, a igreja então estará sendo tomada para ser a esposa do Cordeiro. E onde ele está, a igreja estará também. Agora vamos analisar esta expressão. Onde estou eu? Prestai bem atenção, Cristo aqui falou no presente. Onde estou eu? Outras versões dizem, onde eu estarei? Ou onde eu estiver. Essa expressão, onde eu estarei, ou onde eu estiver, traz para nós a ideia de futuro. Quando as traduções dizem assim, onde estarei, ou onde eu estiver, está nos levando para o futuro. E os pré-tribulacionistas, eles preferem esta tradução, onde eu estarei, ou onde eu estiver, vocês estarão também. Acontece, queridos, é que no grego nós temos uma palavra, nós temos uma expressão que ela está no presente, apesar de algumas versões colocar onde eu estarei, todavia a tradução literal da expressão é onde eu estou. Por isso é que na Bíblia que eu estou lendo aqui, na Almeida, Revista e Atualizada, diz, onde estou eu? De fato, o grego diz, hopu eimi ego. Vou repetir, o grego diz, hopu eimi ego. Literalmente traduzido é, hopu, onde, eimi, estou, ego, eu. Onde estou eu? Esta expressão, ela é traduzida literalmente no presente, onde estou eu? E a questão é a seguinte, quando Cristo estava falando com os discípulos, ali, ele disse, onde estou eu? Onde é que ele estava? Será que ele estava no céu? Será que ele estava na casa do Pai? Não. Mas ele usou uma expressão ali no presente, onde estou eu? Aí ele aponta para os discípulos, aí vocês estarão, onde eu estou agora, vocês estarão. E aí você agora me pergunta, professor, e onde é então que Cristo estava? Estava aqui na terra. Mas não era isso que ele precisamente queria dizer. Mas se você quiser procurar uma localização, é aqui na terra. Ele estava aqui na terra. Mas não era isso que Cristo tinha em mente. Poderia ser, mas não era só isso. A expressão aqui é mística. Por exemplo, esta mesma expressão, hopu eimi ego, nós encontramos em João 7:34. Eu vou ler para você, João 7:34. João 7:34, que diz, havereis de procurar-me, e não me encontrareis, e não podeis ir para onde eu estou. Para onde eu estou. Então, nós temos aqui no grego, hopu eimi ego, onde estou eu. Literalmente traduzido, onde estou eu. Você vê que Cristo está falando aqui no presente. E aí você ainda pergunta, mas onde é que Cristo estava? Que os discípulos não estavam com ele? Obviamente ele não estava falando aqui da terra, porque os discípulos estavam com ele na terra. Mas havia um lugar, havia uma condição, uma situação que Cristo estava já naquele momento, mas os discípulos ainda estariam, mas não estavam. Nós encontramos a mesma expressão em versículo 36, que diz, o que significam estas suas palavras? Havereis de procurar-me, e não me encontrareis, e não podeis ir para onde eu estou. Mais uma vez nós temos aqui no grego, hopu eimi ego, onde estou eu. É assim que traduz o Novo Testamento interlinear analítico, texto majoritário com aparato crítico grego-português. O texto grego analítico, o Novo Testamento grego, traduz a expressão hopu eimi ego por
onde estou eu. Então, quando Cristo faz esta promessa, ele estava num lugar, ele estava vivendo em uma situação que os discípulos ainda não estavam vivendo. Mas prossigamos a leitura. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Vamos ler mais uma vez. Pai, eu quero que onde estou eu, estejam comigo aqueles que tu me deste. Eu só vou ler até aqui. Pai, eu quero que onde estou eu, estejam comigo aqueles que tu me deste. Isso aqui é uma oração de Jesus no capítulo 17. E veja, ele diz, Pai, eu quero que onde eu estou, ou onde estou eu, estejam aqueles que tu me deste. Então você vê que Cristo estava numa situação, estava num lugar que os discípulos ainda não estavam, mas ele estava rogando a Deus e pediu, Pai, eu quero que onde eu estou, eles estejam também, venham a estar. No grego, mais uma vez, nós temos a mesma expressão grega, hopu eimi ego. Onde eu estou, eu vou ler a expressão grega toda aqui. Pater hus de docas moi telo hina hopu eimi ego. Pai, os que tens me dado a mim, quero que onde estou eu, entendeu? Onde estou eu, aí continua, kainoi, ossi, também esses estejam. Aí joga para o futuro, kainoi, ou se também eles ou estes estejam. Então, o grego diz literalmente o seguinte, ó, hopu eimi ego, onde eu estou, aí prossegue, kainoi, ou se também eles estejam. Quando a posição que Cristo ocupava era presente, mas esta posição que Cristo já se encontrava, os discípulos não estavam. E aí você pergunte, o que Cristo quis dizer com isso? Onde é que Cristo estava que os discípulos ainda não estavam? Então nós vamos ler aqui, Mateus, capítulo 12, versículo 26, só mais esta leitura, onde se encontra de novo a expressão. 12, 26. Vamos lá? Quem me serve, me siga, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Vou ler aqui em grego, queridos. Mais uma vez nós temos a expressão onde estou, assim, hopu eimi ego. Onde estou, aí prossegue, ekeikai. Ali também, aí prossegue, ho diáconos, ho mos estai. Ho diáconos, o meu servo, ho emos, o meu estai, estará. O que ele está dizendo é assim, onde eu estou, cai também, ho diáconos, o servo, ho emos, o meu estai, estará. Onde eu estou, que o meu servo também estará. Então você vê que Cristo se encontrava num lugar que os discípulos ainda não se encontravam. E que lugar é este, professor? Então nós vamos fechar agora o nosso raciocínio que diz. João capítulo 14 e versículo 7 que diz. João 14 e versículo 7. Vamos lá. Eu vou ler do 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como sabemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Veja, essa expressão, quando ele diz ego em mim, hopu ego em mim, onde eu estou, ela refere-se ao estado místico, à união mística de Cristo com o Pai. Ele estava no Pai, o Pai estava nele. Havia uma união mística que Cristo gozava já com o Pai, que os discípulos ainda não gozavam desta posição. Mas Cristo ora e disse, assim como eu estou em ti, tu em mim, eu quero que eles também estejam em nós, para que nós sejamos um, eu em tu, tu em mim e eles em nós. Para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, eu em ti, tu em mim e eles em mim. Então nós temos aqui essa expressão, hopu ego em mim, ou hopu em mim ego, onde eu estou. Cristo estava no Pai. Quando ele diz, e voltarei, e vos tomarei, para que onde eu estou, essa posição que Cristo já desfrutava, desta união com o Pai, que o Pai era tudo em Cristo, essa posição, esse misticismo, ele só será desfrutado pela igreja após a ressurreição. Somente depois da ressurreição de Cristo, somente depois da transformação, é que verdadeiramente Cristo ou Deus será tudo em todos. Hoje, Deus é tudo em Cristo, mas ainda não é tudo em todos. Chegará um dia, depois que os santos ressuscitarem, como diz Paulo, e então Deus será tudo em todos e sobre todos. Essa união mística que Cristo goza com o Pai, ela ainda não é usufruída pela igreja. Cristo está agora no Pai, como sempre esteve, e o Pai está em Cristo. Mas esse grau de intimidade, esta união mística, que ele disse, hopu em mim ego, onde eu estou, hopu em mim ego, essa situação, essa bem-aventurança, ela ainda não é desfrutada por nós. Desfrutaremos essa expressão, hopu em mim ego, onde eu estou, nós haveremos de estar com Cristo depois da ressurreição. Depois da ressurreição, então, se cumprirá esta palavra que ele disse, onde eu estou, eu quero que eles estejam. Isso não se refere a estar no céu, e sim uma união mística. Cristo está falando de uma unidade mística, de uma união entre o Pai, ele e a igreja. É isso que ele tem em mente. E mesmo que ele estivesse, vamos dizer que você tem e me diga, não, ele está falando de estar na casa do Pai. Pois muito bem, eu vou fazer o teu jogo. Digamos que Cristo esteja olhando para o dia que a igreja estará na casa do Pai. Digamos que ele esteja dizendo assim, onde eu estarei, ou seja, na casa do Pai, vocês vão estar também. Mesmo que isso seja verdade, todavia a igreja só estará na casa do Pai depois da ressurreição, depois do milênio, depois do juízo final. Mesmo que possa se traduzir como onde eu estarei, ou seja, na casa do Pai, ainda assim essa casa do Pai só será habitada pela igreja depois do juízo final. Não tem saída. É só depois do juízo final. E esta casa, ela descerá aqui. Ela descerá do céu para a terra depois do juízo final, queridos. Amém? Estas eram as minhas considerações. Então, nós vemos que nós não temos uma promessa aqui de Cristo, dizendo que a igreja morará no céu. Não. Primeiro que nós temos que fazer uma distinção entre casa do Pai e o céu. Tem que haver essa distinção. Essa distinção tem que haver. No grego, oikia tu patros, casa do Pai. A casa do Pai não pode ser o céu. Isso aqui já está provado, a casa do Pai é a Nova Jerusalém,
E a Nova Jerusalém só descerá aqui para a terra depois do milênio, depois do juízo final, depois que Deus fizer novos céus e nova terra. É só depois disso que a casa do Pai descerá para cá. E quando a casa do Pai estiver aqui na nova terra, aí nós moraremos, nós habitaremos na casa do Pai. Aí as moradas que Cristo foi preparar serão habitadas por nós, aqui na nova terra, na nova Jerusalém, depois do juízo final, depois que Deus tiver criado novos céus e nova terra. É somente depois de tudo isso que nós vamos habitar na casa do Pai. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like e interagisse comigo, isso é importante. Ok, amado? Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus possa nos abençoar agora e para todo sempre. Amém.